estamos aqui então para gravar mais um episódio dessa temporada do nosso podcast Desfazendo Nós, que é uma iniciativa, um projeto de extensão, na verdade, da URGS, né, do Núcleo de Gênero, Violência e Sexualidades da URGS, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e com o Tribunal de Justiça, que inclusive nos cede aqui o espaço da Sejud para a gravação. E hoje tem um convidado muito especial com a gente aqui, que é o Giovanni Scherer, que é meu colega no programa de pós-graduação de Política Social e Serviço Social da URGS, é coordenador do programa e vai contar um pouco pra gente a trajetória. O Giovanni tem uma trajetória, estudou em Coimbra, estava vendo aqui, né? Também queria depois que tu falasse um pouco sobre isso. Uma trajetória acadêmica muito importante. E ele está aqui hoje especialmente para nos dizer como que é ocupar esse espaço, que é o espaço da academia, mas também um espaço de poder, de coordenação, por exemplo, de um PPG, sendo um corpo dissidente, vou usar essa expressão, não sei nem se essa expressão é boa ou não, mas enfim, Giovanni, primeiro eu gostaria de te dizer obrigada por tu ter aceitado vir conversar com a gente e te pedir para tu te apresentar um pouco e dizer mais ou menos como que tu chega nesse momento da tua vida. Então, obrigado, Valdete, pelo convite. Para nós, para mim é um prazer estar aqui, né, dialogando, principalmente nesses espaços. Eu acho que a gente tomar esses espaços, né, da mídia, da comunicação, acho super importante para a gente poder comunicar, né, e poder também desfazer alguns nós que estão na nossa sociedade. Então, é um espaço de resistência. Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Giovanni Scherer, eu sou professor do Departamento de Serviço Social e atualmente eu coordeno, né, e também professor do programa de pós-graduação em Política Social e Serviço Social. Né? E tem uma trajetória, né, na área do debate da política social, do serviço social, enfim, e chega esse espaço da universidade pública, ocupando esse espaço, também trazendo essas dimensões de resistência para dentro da academia e também para os espaços de coordenação no qual eu ocupo. Né? Eu atualmente também coordeno um grupo de estudos sobre juventudes e políticas públicas e penso que eu também pesquiso e falo sobre as vivências que eu construo, né, enquanto um homem gay, pai de 2 filhos, né, 2 filhos adotivos, então construo a minha trajetória que se entrelaça, né, então acho que uma mistura aí de militância, vida pessoal e também espaços, né, de poder que a gente acaba ocupando nesses espaços que a gente vai ocupando. Então, Giovanni, a gente tem falado aqui no programa muito sobre essa questão, que nós temos relações sociais que são relações de poder e tem alguns espaços públicos que não são feitos para determinados corpos. Então, existe, né, hoje, por exemplo, nós temos, com muito orgulho, elegemos um presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é um homem assumidamente gay, o companheiro dele estava na posse, mas isso é algo de muito pouco tempo. E ainda assim é um espaço em que essa pessoa ela precisa se colocar, né? Como, por exemplo, como um homem gay. Enquanto, isso a gente tem repetido muito aqui no programa, as pessoas héteros não precisam se identificar, elas não precisam se colocar, elas não encontram essa resistência, especialmente se forem homens. Então, eu queria que tu, se puder, contasse pra gente um pouco como que tu chegas na academia, se tu sentiu isso, na tua vivência, tanto assim, infância, adolescência, alguma resistência de estar nos espaços, o ambiente escolar como um ambiente mais hostil ou não, e como foi chegar no espaço acadêmico e especialmente ter essa função de coordenação. Claro, embora seja num campo do qual quem é do direito tem muito que aprender, né? De política social e serviço social é um mundo muito mais arejado, digamos assim, do que o mundo do direito, que é mais, sei lá, não sei nem se a palavra conservadora é boa de ser usada, mas é rígido, né? Mas mesmo assim, ocupar um espaço de poder faz uma diferença que, digamos, coloca luz nesse corpo, né? Então eu queria que se tu pudesse contar um pouco pra gente a trajetória, assim, pra chegar até aqui. Não, com certeza. Eu penso que estar nesse espaço é uma construção dessa trajetória, né? Desde o campo escolar, né? Eu nasci numa cidade do interior, né, do Rio Grande do Sul, uma cidade de colonização alemã, onde na década, né, de 80, enfim... Qual cidade? Parobé. E era uma cidade ainda é uma cidade muito pequena, na época tinha ali 50 mil habitantes, mais ou menos, né? Agora cresceu de forma bastante significativa, mas nesses espaços escolares, né, as relações muito difíceis, né? Eu fui uma criança que sofria muito bullying por ser uma criança que tinha uma sexualidade nitidamente destoante das demais, né? E foi evidente, né, que na escola os professores não estavam preparados para isso, né? Então, e é claro, não existia esse termo bullying, né? Então, eu acabei crescendo, né, numa família altamente religiosa, nesse espaço altamente sem oxigênio praticamente para viver, sofrendo muitas violências cotidianas que eram naturalizadas pelo espaço escolar.
o que eu vejo hoje é que há um avanço, inclusive, para nominar isso, né? Pra gente nomear bullying, até mesmo o termo bullying eu acho um termo complicado, que ele acaba ocultando racismo, acaba ocultando homofobia, acaba ocultando, né, o que significa, né, esse termo, né? Meio colonizado, né? Porque a gente podia usar uma palavra em português. Exatamente, perfeito. Mas tu disseste que tu é pai de 2 crianças, Isso, né? E aí isso. tu consegues fazer essa radiografia do quanto mudou, né, Giovanni? Com certeza. Assim, é uma geração e é uma mudança impressionante. E eu acho que isso é importante, inclusive, para as alunas e alunos que nos escutam, porque mostra, às vezes a gente tem aquela sensação, poxa, a gente não sai do lugar, né? Continua tendo violência contra esses corpos, continua tendo tanta misoginia, tanta homofobia, mas muita coisa mudou, né? Com certeza, muita coisa mudou. É claro que daí quando eu fui escolher a escola dos meus filhos, o meu olhar já era totalmente diferente, Claro. né? Em razão dessas marcas, né? Eu fui buscar uma escola que pudesse ter até porque a nossa família é uma família marcada pela resistência, né? Somos um casal gay, eu e meu companheiro, nós adotamos 2 crianças, uma das crianças é negra, a outra criança é branca, então a gente buscou, com esse olhar clínico, uma escola que pudesse dar conta, né, de atender essa diversidade, Claro. né? De poder debater racismo, de poder debater homofobia, de não ter dia da família, né? Porque as famílias são totalmente diferentes, né? Dia das mães, não debater dia das mães ou dia dos pais, a gente é uma família sem mãe, né? Então muitas escolas que a gente foi visitar ainda tinham o dia da mãe, o dia do pai, enfim, e deles justificavam, não, é que os pais eles pressionam muito com relação a isso, né? Então o debate da família homogeneizada, né? Nesses espaços escolares. Sim. E aí foi esse olhar, né? De poder escolher essa escola que pudesse dar conta de trazer essas particularidades. Mas realmente fazer esse paralelo acho que é muito importante, né? O que eu percebo na minha trajetória escolar enquanto uma criança gay, e aí é muito importante a gente poder dizer isso, né? Em tempos onde se debate essa falsidade, né? Essa falsa ideia de ideologia de gêneros, as crianças gays sempre existiam e ainda continuam existindo. Não é uma novidade de hoje, né? Hoje a gente tem avanços significativos sobre esse debate na escola, mas eu fui uma criança que sofreu muito nesse contexto de violência mesmo escolar e naturalizado, inclusive, pelos docentes, né? Hoje eu acho que tem um debate um pouco mais significativo nessa área, né? E eu acho que tudo isso que eu vivenciei me levou a fazer as escolhas, né? Então, quando eu fui fazer uma escolha por um curso superior, eu acabei, consciente ou inconscientemente, né, escolhendo uma área que luta contra todo o processo de violência e violação de direitos, né? E fui trabalhar justamente com juventude. Então, eu acho que isso, né, não é uma escolha por acaso. Então, a escolha pela área de serviço social foi exatamente porque eu conheci a área, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu tinha familiares, né, que eram assistentes sociais, tinha um tio que tinha uma grande trajetória histórica na área de serviço social, então eu pude conhecer um pouco mais. A minha irmã fazia serviço social e é assistente social, e eu pude conhecer um pouquinho mais. Então a escolha pela profissão se deu nisso, né? E quando eu encontrei a profissão, eu também acabei me encontrando, porque aí eu pude, diferente dos espaços, né, do ensino médio, no primeiro e segundo grau, que se chamava na época, o ensino universitário, ele pôde me abrir uma série de questões importantes, inclusive para eu vivenciar minha sexualidade, me descobrir também no ensino superior. Então, aí é importante a gente falar sobre isso, né? A importância que o ensino superior tem, tanto na trajetória de vida, né, quanto na trajetória de vida, de mundo do trabalho mesmo, de acesso ao mundo do trabalho, por mais contraditório e mais difícil que possa ser, mas também como que o ensino superior impacta na trajetória de vida das pessoas, né? E aí, no meu caso, o ensino superior foi fundamental para eu poder também descobrir a minha sexualidade, no sentido de poder viver a minha sexualidade, enfim, né? Tu fizeste URGS? Não. Eu fiz UBRA, porque era mais próximo da minha residência. Mas saiu da tua cidade? Não, ficou em casa, Não, então. é isso. Eu ficava em casa e viajava e voltava morando em casa ainda. Só depois, lá pelo próxima formatura, daí eu me mudei, enfim, porque com relação aos estágios eu consegui, então, sair de casa, enfim, e vivenciar experiências fora da universidade, né? E teve um momento, assim, de girar a chave, de pensar, poxa, então agora ninguém mais vai dizer quem eu sou, como eu devo me comportar, eu vou assumir aquilo que eu desejo. Tu consegue identificar na tua trajetória um momento chave para isso ou não? Com certeza, acho que foi a entrada na universidade. Foi já no primeiro semestre. Já no primeiro semestre? Já no primeiro semestre, porque, enfim, eu pude em outra cidade, em outro espaço, então eu pude descobrir o mundo, né? Então, aquele momento foi uma virada de chave, sim. Lógico, isso demorou um pouquinho depois para tomar algumas ações, enfim, mas que eu consegui entender que o mundo era para além daquele espaço religioso, conservador, que eu acabo reproduzindo nas minhas relações cotidianas.
Então, esse foi um momento bem significativo para mim. Então, e na faculdade diminuiu bastante, então, essa marca de violência, de homofobia, não tinha isso tão presente? Não tinha tão presente, porque o curso, inclusive, era uma época, a profissão, na verdade, tinha posicionamentos bastante progressistas com relação a isso, né? Campanhas, por exemplo, O Amor Fala Todas as Línguas, foi uma campanha do Conselho Federal de Serviço Social, onde nitidamente a profissão assumia um posicionamento contrário a toda a lógica da homofobia que estava posta, né? Inclusive sofrendo muita resistência em determinados espaços. Então, na universidade, foi algo muito importante para poder, sim, respirar e poder ter esse lugar de acolhimento bem diferente, né, do ensino médio. Fundamental. E teve algum professor ou professora que marcou nessa trajetória ou não? Tiveram alguns, eu não consigo identificar um ou outro, assim, mas o acolhimento foi muito bacana, assim, sabe? Foi algo que eu não esperava no ensino superior, porque eu imaginava que era um espaço bastante rígido, enfim, mas não, eu consegui, e aí foi que eu fui me apaixonando por essa profissão, e dizer, não, essa escolha é certa, né? E aí também ao longo da formação, eu muito jovem, fui trabalhar também com jovens, eu acho que também para tentar articular com relação a isso, né? A pauta da questão LGBTQIA+, ela atravessava essa discussão, nunca foi a pauta central dos meus estudos, mas que sempre atravessou, e eu pude trabalhar então com juventude, que é um aspecto que até hoje, né, e com juventude periférica. Com juventude periférica. E tu notaste entre eles o mesmo sofrimento? Com certeza, com certeza. Eu, desde no início da faculdade, eu consegui articular duas coisas que eu gostava bastante, né, que foi o serviço social e também o teatro, né. Lá no interior eu trabalhei, fiz curso de teatro, etc, e entrei em contato com um autor chamado Augusto Boal, que tem uma técnica chamada teatro do oprimido. E eu fui trabalhando com essa técnica do teatro do oprimido no serviço social com grupos de jovens, né? Então isso me despertou muito. E tu perguntaste de uma professora ou professor, enfim, não teve específico com relação à pauta LGBTQIA+, mas teve específico com relação à minha trajetória profissional, porque eu comecei a trabalhar com arte e serviço social, trabalhando e via nos grupos que eu fazia estágio, enfim, o impacto que a arte tinha, e eu cheguei para essa professora e disse, professora, eu quero ler sobre isso, eu quero estudar sobre isso. Qual o livro que a senhora indica? Daí ela olhou para mim e disse, não tem livro nenhum que fale sobre isso. Eu fiquei muito desanimado, assim, então eu não vou poder trabalhar com isso. E aí ela olhou para mim e disse, mas tu pode ser o primeiro a produzir sobre isso. E isso me deu uma virada de chave, né? Bom, será que eu posso fazer sobre isso? E aí fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso sobre isso. Mais tarde eu fui para o mestrado, e a minha ida para o mestrado, inicialmente não foi pensar docência, mas foi pensar a profissão, né? Eu queria produzir sobre serviço social e arte. E daí sim, desenvolvi toda uma pesquisa participante com jovens da Bom Jesus, que era um dos bairros de Porto Alegre com alto índice de criminalidade, utilizando o teatro oprimido sobre isso. Essa experiência virou um livro, né? Depois foi editado pela editora Cortez, que virou o livro Serviço Social e Arte, Juventude e Direitos Humanos em Cena. Serviço Social e Arte. Juventude e Direitos Humanos em Cena, pela editora Cortez. Juventude e Direitos Humanos em Cena. Anotem, vai ficar na descrição do programa também. Isso, foi produzido ali no ano de 2008, 2009, mas foi editado em 2013. Né, esse livro, que é um livro que eu gostei muito de escrever, porque falava muito de mim, e realmente, né, foi uma das primeiras obras sobre serviço social e arte desenvolvidas. Tanto que hoje, né, mais de 10 anos depois, o Conselho Federal de Serviço Social está fazendo um grupo, né, de assistentes sociais que trabalham com arte para produzir parâmetros, enfim, e certamente em 2026 agora vai sair documentos específicos sobre serviço social e arte nessa direção. Ai, que interessante. E foi assim que eu fui para a academia, na verdade, né? Então continuei o mestrado, não inicialmente com a ideia de ser professor, enfim, mas com a ideia de poder produzir conhecimento sobre a profissão. E aí eu entrei no mestrado e me apaixonei sobre essa área de pesquisa, sobre a docência, enfim. Muito legal. Não, e quem está nos escutando, né, especialmente quem ainda está na faculdade pensando o que vai fazer no futuro e tal, é assim, a materialização daquilo que a Guacira Lopes Louro fala, né, da importância da educação na nossa formação e na abertura de janelas e portas para a gente ver para onde vai se orientar e quanto pode ser transformador reverter o nosso estudo para os jovens, né? Exato. E essa união do serviço social com a arte é fantástica, porque a arte é um caminho
né, pra gente poder se expressar e, enfim. Tá, mas e aí o teu mestrado foi em Coimbra? Foi isso? Não. Não. A graduação, o mestrado foi na aqui, PUC do Rio Grande do Sul. Com esse né? trabalho na Bom Jesus. Isso, com esse trabalho na Bom Jesus. E depois, posteriormente, né, depois de um tempinho, eu fui pro doutorado. E daí, no doutorado, eu fui fazer uma experiência de doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra. Então, aí eu queria te perguntar uma coisa. Porque tem essa relação, né, ainda muito forte, já muito alterada, mas ainda muito forte de... Enfim, Europa e, né, Polônia, a gente vai estudar lá e parece que a gente, né, parece são selvagens que chegaram, assim, claro que isso já mudou muito. Mas que ano que tu foste? Eu fui em 2011. 2011. Tu notaste a diferença? Assim, havia algum assim, era mais fechado, havia uma diferença entre o ambiente acadêmico aqui no Brasil e lá? Com certeza, né? Então, Coimbra é uma das universidades mais tradicionais, né, de Portugal, enfim, inclusive cheio de rituais, né, aquelas capas, a queima das fitas. Então, eu percebi primeiro, né, essa relação muito mais rígida no sentido desse ritual, dessa coisa mais formal, e também da relação entre professor e aluno, né? Porque quando eu fui para Coimbra, eu já tinha me tornado professor, né? Então, depois do mestrado, eu fiz um concurso interno fiz um concurso, né, na PUC, que naquela época também se tinha um concurso muito parecido com das federais, enfim, e já comecei a dar aula na PUC. E aí eu fui para Coimbra enquanto também professor, né? E eu tinha uma relação muito próxima, né, com os estudantes, enfim. Quando chego em Coimbra é uma relação de frieza e também aquela sensação de sempre um estranho naquele lugar, né? Eu acho que essa relação do colonizador, né, ele se mostrava muito presente, embora que também foi em Coimbra, contraditoriamente, que eu me aproximei também sobre estudos sobre a África, enfim, que é muito forte, né, com relação também repleta de contradições, mas também, né, alguns estudos interessantes sobre a África, que já começava a fomentar naquele espaço ali. Mas essa relação interpessoal era muito forte, né, como sendo, sim, um conhecimento inferior ao conhecimento brasileiro, etc. Né? Então, sentia muito forte essas relações. Então, e aí a gente chega no ponto hoje, né? Hoje tu coordenas um PPG. Como que é estar nessa posição? Se isso muda um pouco, né? Mudou um pouco a dinâmica com os colegas, com os alunos, enfim, contigo mesmo. O que tu nota de diferente em ocupar um espaço que é um espaço de poder, né? E nesse ponto, eu não sei se tu concorda, Giovanni, mas assim, a universidade, o lugar onde se produz educação, é um espaço de poder importantíssimo, inclusive. Né? Porque a gente ali está produzindo o pensamento que pode promover a mudança na sociedade mesmo. Então, como que tu sente, há quanto tempo que tu és coordenador e como é para ti essa experiência específica? Sendo um homem assumidamente gay e, assim, tu disseste antes, não é a pauta principal, mas atravessa. E aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui também no programa, né? A gente carrega no corpo. Então, assim, mesmo que as nossas pautas não sejam essas, é esse corpo que está nesses espaços e isso faz diferença. Né? Com certeza, com certeza. Então, enquanto coordenação, eu estou 3 anos enquanto coordenação, né? Mas antes disso eu vinha também enquanto vice-coordenação, então participando desses espaços de gestão há bastante tempo. Na área de serviço social, eu não senti nenhuma diferença com relação, por ser um homem assumidamente gay, enfim, com a universidade também até o processo de adoção. Né? E aí aconteceu um fato que me chamou muita atenção e me causou muita indignação também, porque existem legislações específicas hoje que garantem, né, o direito à chamada, né, licença adotante, que é o mesmo período da licença maternidade para um dos sujeitos que vão adotar. Então, eu e meu companheiro, a gente conversou, né, e eu ficaria, então, em licença adotante, que é o prazo de 6 meses, como a licença maternidade. E fui fazer a requisição para a URGS. Isso foi que ano? Isso faz 2 anos, foi em 2000 e... Eu já me perdi no tempo, de 23, obrigado. Foi 2023. Foi em 2023, então eu fiz a solicitação, seguindo todos os protocolos da universidade, e estava demorando muito tempo para que a universidade me respondesse. E aí eu estava numa situação muito desconfortável, porque... As crianças já estavam com vocês. Já estavam conosco. Então, que é um desafio muito grande, né? A gente adotou 2 crianças em idades bastante complexas, né? 2 anos e meio e 5. Então, eram crianças que demandavam muito cuidado, muita atenção.
nós não temos rede de apoio, porque tanto a minha família como a família do meu companheiro é do interior do estado. Então, é conosco ali na dinâmica de casa, e a universidade não se posicionava com relação à autorização da minha licença ou não. E aí os colegas, enfim, ficando no cargo, inclusive de coordenação, né, no caso já era coordenador na época, e a universidade não se posicionando com relação a isso. Quando foi feita uma reunião com alguém da gestão da universidade no que diz respeito a essa pauta, né, de RH, enfim, e foi comunicado verbalmente, não oficialmente, mas verbalmente para quem está na chefia do departamento, que eu não teria essa autorização, e eles estão se baseando numa legislação que nem existia mais, que é uma legislação lá de 2005, onde o tempo de licença variava de acordo com a idade das crianças. Sim, né? já foi. E aí eu fiquei muito indignado com isso, porque eu ministro na universidade, inclusive, a disciplina sobre infância, adolescência e juventude, que a gente debate a pauta de adoção, e eu fiquei questionando muito se é uma licença, se é uma servidora, mulher, será que teria esse questionamento, né? Porque faria totalmente a ligação com a licença maternidade. Será que esse questionamento não se deu também por ser um homem gay que estava adotando, né? Então, depois que eu recebi isso, então eu formulei um e-mail fundamentando em todas as legislações e encaminhei, dizendo que, bom, se a universidade vai se posicionar dessa forma, que eu iria tomar as vias necessárias, né? Para poder, inclusive, debater sobre isso nessa pauta. E aí, rapidamente, então foi concedido a licença, né, administrativamente adotante. mesmo, não precisou recorrer. Não precisou recorrer, mas foi um desconforto muito grande. Sim. Num momento que a gente está muito fragilizado, porque tudo é novo. Né? Não, e tu contas assim, mas quanto tempo foi isso? Entre o pedido e o deferimento? 1 mês e meio, mais ou menos. Pensa, 1 mês e meio, com 2 crianças, né? Nessas idades, dentro de casa, porque a vida muda completamente, né? Completamente. Então, isso eu senti esse marcador, né, muito forte, né, porque eu tenho certeza, né, naturalmente, se fosse uma gestante, óbvio, né, mas se fosse também um casal hétero que adotaria, dificilmente, acho que teria esse significado, né, mas talvez, inclusive, um casal de mulheres, né, uhum. não teria a mesma resistência, porque aqui, para além da questão da heterossexualidade como norma, tem também a ideia de que o cuidado é feminino. Perfeito, exatamente. Né? Então, assim, tem uma visão, mas é impressionante. É um exemplo muito, assim, tristemente, né, real do que é a dificuldade que se tem ainda de compreender o que é exercer parentalidade, né? Exatamente. O que é exercer o cuidado. E isso a gente sente muito nas relações institucionais, eu e meu companheiro, porque pelo fato de não ser uma mulher cuidando, ou as mulheres cuidando, causam um processo de estranhamento no espaço escolar, porque sempre questionam, não tem uma tia perto? E a gente não tem, né? Somos 2 homens que cuidam. Então causa um certo estranhamento, assim, principalmente nesses espaços ainda escolar ou no espaço também da universidade, mas nesse ponto, né? Então, quando eu acho que a questão de sexualidade pesou mais na questão da gestão foi isso, quando marca esse momento da licença paternidade. Nos outros espaços, assim, não senti tão fortemente, mas o que eu sinto, né, e quando tu falas, Valdete, desse espaço tão importante, produção do conhecimento, enfim, é todo o espaço do desgaste com relação a um trabalhador. Né? Porque vai assumir várias funções, né? E num corpo docente extremamente pequeno, enxuto, né? Que é o caso do Departamento de Serviço Social ou outros departamentos da URGS, onde o professor ele tem que ser um trabalhador polivalente para produzir muitas coisas, ao mesmo tempo ter esse impacto na saúde mental no grupo de professores. Então, o que me preocupa muito enquanto docente, enquanto pesquisador, é todo esse esvaziamento que a gente tem no âmbito da potência que é a universidade, exatamente pela precarização do mundo do trabalho, né? Onde a gente percebe na universidade, principalmente com coordenadores de pós-graduação, um adoecimento muito forte. Né? Então, um adoecimento muito intenso, né? Porque esse espaço de coordenação ele é um espaço que demanda muito, né? Então, são relatórios, são diversos aspectos burocráticos e que esse momento de produção do conhecimento ele fica, então, fragilizado em razão de demandas administrativas. Né? Então, eu acho que esse aspecto ele é o central, como que se precariza esse espaço
da gestão universitária, capturado pela dinâmica da burocracia, esvaziando o sentido, né, desse conhecimento que pode ser uma resistência, que pode denunciar uma série de questões que são importantes para a luta, né, da classe trabalhadora, e eu vejo isso muito forte, muito marcado, né, que é o adoecimento, e que eu percebo com vários coordenadores de pós-graduação, o uso de medicação, todo o processo, né, enfim, de um estado realmente de abalo de saúde mental. Tanto é que é uma brincadeira, né, isso é uma brincadeira com fundo de verdade, né, junto, né, aos coordenadores de pós-graduação, que é um espaço que ninguém quer ocupar. Então, reiteradamente, quando a pessoa se apresenta, ela diz, não queria estar aqui, mas o meu coletivo, né, em razão de como é adoecedor também esse espaço. Mas isso é impressionante, né, é muito boa a tua fala, muito importante, porque aí a gente percebe, como a gente fala de direito do trabalho, a gente está falando de adoecimento mental, a gente está falando de possibilidade de produzir uma educação crítica, porque toda essa precarização vai minando a possibilidade que o docente tem, especialmente quando está num cargo de gestão, de fazer o que a gente gosta. Exatamente. Né? Que é ter contato com o estudante, que é pesquisar, escrever. Inclusive a escrita, né, Giovana? Existe uma exigência de produtividade que é contrária à produção do saber, como, né, assim, do saber transformador mesmo. Exatamente, toda essa dinâmica do produtivismo, né? Não sei se todo mundo que nos escuta sabe, mas, por exemplo, a gente tem parâmetros, né? Para continuar credenciado num programa de pós-graduação, tem que produzir livros, artigos, enfim. A própria CAPES, que é o órgão que fiscaliza os programas de pós-graduação, exige uma produção, enfim, e é isso, né? Então, como que a gente consegue produzir dando conta de tanta coisa e principalmente fazendo um debate crítico com os alunos em sala de aula? Então, às vezes a gente mesmo é capturado contraditoriamente, né, por essa hiperdemanda, por não conseguir pensar de forma arejada suficientemente. E precisa estar sempre escapando da cilada neoliberal de dizer, não, tu tens que dar conta. Então toma uma medicação, vai fazer yoga, né? Faz terapia, faz alguma coisa e dá jeito, porque tem gente que consegue. Isso, né? Exatamente. E aí a gente... E isso é interessante, porque o nosso programa trabalha bastante isso, que é pensar a estrutura social, né? Deslocar do sujeito e pensar, bom, mas essa estrutura é que precisa ser alterada. Exatamente. Só que para isso precisa tempo, né, Giovana? Para a gente poder fazer pesquisa e discussão. Exatamente. Bom, eu queria te fazer ainda uma última pergunta, que é por que adotar? Né? Como vocês chegaram nessa ideia e como está sendo essa experiência? Sim. Bom, há bastante tempo, na verdade, a gente está quase 20 anos juntos, eu e meu companheiro, então foi uma decisão amadurecida há muitos anos, né? Então não foi uma decisão de uma hora para outra e pesou muito para mim, porque eu trabalho com a pauta da adoção, porque eu trabalho com a pauta, né, de infância, adolescência e juventude. Então, os estudos sobre adoção, enfim, sempre fizeram parte do meu cotidiano. E aí eu pensei, tá, mas se eu for adotar, eu trabalho com jovens, eu tenho que adotar um jovem de 16, 17 anos. Então, para eu conseguir, né, debater os meus desejos, entender também que a escolha pela adoção não é uma pauta altruísta, de boa ação, enfim, foi todo um processo construído, né? Construir o desejo, né? Pegar aquela folha que é, enfim, preencher o perfil desejado ali, para mim foi muito difícil. Para o meu companheiro, não, ele é engenheiro civil, então tem outro debate. É um pensamento mais pragmático, né? Então demorou bastante tempo para poder pensar adoção. Mas a gente realmente foi uma decisão que a gente quis tomar para ter experiência, né, de ser pai. Como é ter experiência de paternar. E também pesou todo o processo da homofobia, que nosso medo é que as crianças possam vir a sofrer, e certamente sofrerão, esse processo de homofobia que recai sobre nós também, né? Então, que é uma família totalmente fora dos padrões de heteronormatividade, enfim, né? Então a gente decidiu, né, optar pela adoção, e aí, no meio do caminho, a gente mudou o perfil, né? A gente ampliou a faixa, né, da faixa etária das crianças, enfim, e ampliamos para um grupo de irmãos. E aí, em um determinado momento, né, quando a gente não esperava mesmo, surgiu então essa possibilidade de adoção de 2 crianças, né? Então, de 2 anos e meio e 5 na época, hoje eles têm 4 e 7. E eles são irmãos, não? São irmãos, mas são fenótipos bem diferentes, porque são pais biológicos distintos, né? Então, um é negro e o outro é branco, então é uma formação também de uma família interracial, né? E todos os desafios que se coloca. E tá uma experiência totalmente desafiadora,
né, mais desafiadora impossível, né, porque é isso, né, eu acho que para quem adota tem que ter a ciência que a criança ou o adolescente que vai ser adotado, ele não é esse padrão ideal de comportamento, de ações, de atitude, de comparações, e tudo é uma construção, né, então a gente está se construindo enquanto família, né, eu acho que existe uma carga que talvez para algumas pessoas façam sentido, mas que é, a gente tem que olhar com cuidado quando diz, eu olhei e me apaixonei naquele momento, né, não, existe uma construção, existe uma construção de vínculo ali. E para nós é uma trajetória difícil de construir vínculos também, né? As crianças estavam muito abertas, a gente está muito aberto também à adoção, a todo o processo de construção, mas é um processo de construção, não é um processo mágico, né? E nesse processo também é um processo muito bonito, né? Então, desde o início, os meninos, eu pensei, bom, vai demorar até nos chamarem de pais, enfim, né? Mas não, desde o início eles nos chamaram de pais, então a gente já conseguiu construir muito facilmente esse vínculo, mas é um vínculo muito desafiador, é um momento muito desafiador, porque a gente esbarra em situações, sim, de racismo, né? Racismo entre os pais, entre os coleguinhas, situações de homofobia também, cadê a mãe, quem é a mãe do fulano ou do Beltrano, né? Então, é um desafio cotidiano, especialmente por ser uma família que destoa desse padrão de heteronormatividade. Então, é uma família que é marcada pela sua resistência e existência, né? Quando a gente chega com as crianças, a primeira coisa num restaurante pergunta, são mais 2 cadeiras? Porque imagina que as 2 mães vão chegar ali, a gente tem que toda hora marcar, não, nós somos os pais, somos só nós mesmos, etc, né? Então é um desafio muito grande, mas é muito saboroso também. Mas é bom tu falar sobre isso, porque eu acho que assim, é a mesma coisa do machismo, né? O homem não consegue dimensionar porque ele não vive esse cotidiano. Essas coisinhas do cotidiano, né, Giovanni, devem ser bastante desafiadoras, porque é todo o tempo sendo né, marcado pelo fato de não performar aquilo que se espera que se performe. E a experiência da adoção, eu acho assim, sei lá, maravilhosa, porque é isso, é um ser que vem com todas as suas experiências, né, que não tá ali para atender aos desejos dos pais, né, tá ali para existir. Exatamente. Né, com a possibilidade de amar e ser amado e com toda a dificuldade de um laço social, né? Porque conviver é uma das coisas mais desafiadoras que existe. Né? Com certeza. E que não ocorre só na adoção, né? Eu acho que em filhos biológicos também é isso, exatamente. Né? E eu sempre costumo dizer, quando eu tô falando dessa pauta da adoção, é que acho que pra mim é um estranhamento que as pessoas têm, mas como assim? Eu vou adotar alguém que é diferente de mim, alguém que não veio de mim, de onde que vem? Né? E eu sempre costumo dizer que toda pessoa na vida sofre um aborto e uma adoção, né? Porque quando a gente nasce, eu acho que é inerente, né? Todos os pais, eles projetam em cima das crianças, né? Em um determinado momento, geralmente na adolescência, a gente tem que abortar aquilo que as idealizações... E isso eu costumo dizer, né? Pra a minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu fosse padre. Né? Então eu fui criado no interior, como eu disse, para ser padre. Na verdade, ela nunca esperava um filho gay comunista. E ela teve em algum momento abortar a ideia de ter um filho padre para adotar um filho gay comunista. Foi um processo de adoção? Foi um processo de adoção, né? E assim como todos os pais, biológicos ou não, adotam seus próprios filhos, né? Então esse processo de aceitação, de adoção... Do outro como outro, né? Exatamente. Eu acho que a experiência de adoção é maravilhosa por isso, porque ela impede que a gente apague como a família tradicional costuma apagar, porque tá ali também, como tu disseste, mas a gente, no senso comum, apaga a ideia de que o outro é outro. Eu posso ter gerado 9 meses, é um outro ser, que não vai corresponder ao que eu quero. E a adoção nos impede de fazer esse apagamento, né? Exatamente. O outro já chega como outro. Exato. E aceitá-lo como um outro, com tudo que envolve isso. E mesmo assim, né, construir um laço de amor é uma coisa fenomenal, né? Exatamente, exatamente. E isso é um grande aprendizado para a família, para todos. Cotidiano. Mas é uma delícia, né? Hoje eu não me vejo sem os meninos, né? Já realmente muda tudo, realmente é um grande desafio. Eu fico imaginando, eu sempre tive essa percepção, né? Bom, ser mãe solo deve ser muito difícil. Eu digo mãe solo que 99%, né? Esse cuidado recai sobre as mulheres, né? E hoje eu fico pensando como que uma mãe solo dá conta de 2 filhos. É uma coisa que pra mim hoje eu tenho muito mais percepção vivenciando isso dessa dessa grande dificuldade, porque é isso, a gente tem redes extremamente frágeis, de serviços públicos, de qualidade, etc. Mundo, né, muito desafiador, muito difícil, tudo meio desajustado, e quando a gente tem esses serzinhos que a gente ama perto de nós, não tem mais aquela ideia de fecha a porta, vou embora e faço o que eu quiser da minha vida, né? Exatamente. Porque a vida já não é mais nossa apenas, né? A gente já está compartilhando de verdade a vida com
com outras pessoas. Então, é isso, é desafiador. Mas é uma construção cotidiana. E eu acho que é interessante o que tu dizes, que é não ter aquela coisa ideia romântica da adoção, mas ao mesmo tempo entender que é uma experiência tão maravilhosa, né? Assim, em todos os sentidos, tão transformadora. Com certeza. Eu acho que eu sou um ser humano totalmente diferente de 2 anos atrás, porque a minha percepção, a minha ideia também de julgamento, de lógicas, de poder aprender também com as crianças. Né? Eu acho que são seres que nos ensinam muito, desde as relações pessoais, desde conhecimentos. Eu acho que é isso. Eu acho que está aberto também a aprender e pensar que tudo é relação, tudo é construção. E é muito bacana, é uma experiência muito transformadora. Assim, desafiadora todo dia, né? Porque a gente não consegue controlar nada, mas também é extremamente transformadora porque nos transforma quem a gente é, nossa percepção de mundo, né? E eu acho que é incrível porque depois a gente já tinha experiências de adoção na família, mas a adoção eu acho que é um processo meio contagia, assim, né? E depois que os guris chegaram na nossa vida, vários primos, amigos começaram a pensar sobre isso, porque a gente tem uma ideia muito de fantasia, muito distanciada, e quando vê como é legal no cotidiano, como é importante no cotidiano, e os meus filhos são os amores, assim, são lindos. Não, e que maravilha, né? Quanto mais gente adotar, pensa, né? O quanto isso é rede de amor, né? De afeto, de cuidado que está se estendendo. E eu acho que sim. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje enquanto sociedade, sabe? Pode parecer um pouco piegas, enfim, mas em uma sociedade onde semeia-se o ódio, eu acho que o amor é revolucionário. A gente tem que pensar sobre isso. É muito bom, uma delícia, Giovanni. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, gente, por terem nos escutado. A gente vai terminar porque a gente, né, tem uma combinação assim de não passar muito do tempo do programa, mas eu ficaria mais tempo aqui conversando contigo. Até o próximo programa, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal, que nos ouviu até aqui. Obrigado, Valdete, pelo convite. Foi um prazer.